See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it. If you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. And I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, want a summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it. If you bout it, yeah. Hold up, did you really think I'm bout it? Say she wanna leave, but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress when we talk about sex. You unzip that dress, bless. Maybe one day I could take it, give it to me, cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, #1 play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice, at the movies eating Mike and Ike's. And if the price is right, then I guess I'm bout it. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give. Boa noite, pessoal, boa noite. Começa mais um programa Afro Black com o Nego Gé, nosso locutor. Eu, em especial, aqui também hoje para fazer um bate-papo legal. E o nosso convidado, o Francisco Bispo, que o Nego Gé vai apresentar agora a ele. Com você, Nego. Boa noite, galera. Todo mundo sabe aí, dia de sexta-feira, das 8 às 21, Afro Black, um programa meio crítico, mas estamos aí sempre fazendo a militância, sempre lutando pela causa negra, pondo política, pondo cultura, pondo tudo aquilo que a gente pode e dando vozes, né? Vozes aos negros, aos pretos, que muitas vezes falta nesse país, que temos aí 210 mil habitantes, 54% da população afrodescendente, ou vamos dizer pardo, mas para mim não existe esse pardo, e estamos sempre aí buscando e lutando por um espaço. Então, a Afro Black é um desses espaços que traz a voz preta sempre. E aí hoje apresentando o nosso grande Francisco Bispo, aí uma pessoa maravilhosa que vai estar no debate com a gente, e o Mano Rick, que vocês conhecem de sempre, essa cara preta tá batida aí, diretor-geral da rádio, um criador desse espaço aí que é maravilhoso, que traz diversas vozes pretas. Francisco Bispo, se apresenta aí, fala aí para nós o seu dia a dia, o que você faz e o que nós vamos estar debatendo hoje. Olá, gente, boa noite. Obrigado, primeiramente, ao convite aí do Rick, do Jefferson, da galera da rádio. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o marketing dentro da cultura e um pouquinho sobre o marketing dentro da política, como que a gente consegue fazer essas ligações, como que ela funciona, para onde a gente vai, qual que é o futuro, tá rolando aí dentro do nosso governo, a CPI das fake news, que a gente também pode entrar dentro dessas questões também, que entra um pouquinho do marketing e das comunicações, das redes sociais, querendo ou não querendo. Me apresentando, sou Francisco Bispo, trabalho com marketing e com design gráfico, sou formado em jornalismo, sou formado em marketing, e ao decorrer do programa vocês me conhecem um pouquinho mais. Agradeço mais uma vez os meninos pelo convite. Vamos lá, Mano Rick, se apresenta, Negriça. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rick Basso, sou criador da plataforma digital Rádio Boa Música FM.
e também do nosso blog, que já tem 15 dias. Nesses 15 dias já alcançamos mais de 130 mil acessos, desculpa, 16 dias, mais de 130 mil acessos também, não só em diversos lugares do Brasil, mas também no exterior, como eu tenho mostrado nos programas, os prints das mensagens desses ouvintes que estão vindo direto desses países, que eu vou até mostrar aqui depois, no decorrer do programa, e por anúncio no Google, que é um dos lugares que eu aposto bastante, e tem muitos ouvintes vindo por anúncios do Google que não sabiam da plataforma e agora estão acompanhando sempre com a gente. Também trabalho com marketing digital offline e online. Vamos falar um pouco sobre isso e o lado positivo e o negativo de cada um. Você, Nego Gé? Bom, em primeiro lugar, usando esse espaço aqui, eu quero agradecer. Durante essas 2 semanas, quem apresentou o programa no meu lugar foi a minha amiga Marta, sim, uma pessoa esplêndida lá de Goiás, uma líder quilombola, uma filósofa, uma pessoa divina, e a Nair Novaes também, aqui de São Paulo, uma mulher forte, guerreira, que falou: Gé, você está precisando, eu vou estar aí com você essas 2 semanas, contando aí o que aconteceu. Eu fui para a manifestação do dia 7, claro, contra o racismo, não podia faltar, e me envolvi lá no meio da galera, da bagunça, não sei se caiu, se puxaram, não sei o que deu, levaram meu celular, não vi nem o coronavírus e nem meu celular no final, que levaram. Mas foi maravilhoso. Contando um pouquinho, a manifestação tinha muita galera preta, o pessoal se empenhou, manifestou, gritou, lutou, fez discurso. Eu, no final, era até para subir no carro para falar sobre o Zumbi do Palmares, sobre o líder da Zumbi do Palmares, que é uma aberração, mas aí acabou que no meio da confusão eu não subi no carro, fiquei um pouquinho bravo depois que percebi que estava sem o celular e acabei indo embora. Mas aí, voltando aos agradecimentos, Nair, se você estiver me assistindo, um beijão. Nair Novaes, professora. E a Marta, um beijão, muito obrigado por ter ficado aí essas 2 semanas. E claro, vai estar em vários outros programas, porque você agora é uma das apresentadoras oficial do Afroblack, já avisando o Rick, que ele disse que não sabia. Não sabia. Já viu isso? O funcionário avisa o patrão. Eles me pegam de surpresa, não me fala nada, mas vamos lá. Mas é isso aí, galera. Um beijão para todos que tiveram de participante, todos que vieram aqui, debateram. Semana passada eu assisti, falaram sobre ensino, sobre a criança jovem, o preto jovem dentro do ensino. Foi muito legal o debate. Então fica aqui meu agradecimento a todos os participantes. Agora, voltando para o nosso assunto. Vamos começar pelo marketing cultural. Por que vocês acham que o marketing cultural, que a galera preta pegou mais fácil? Porque há anos a galera preta domina a cultura aqui no Brasil, praticamente desde o começo do Brasil. E hoje, nas redes sociais, quando se trata de marketing, quando se é alguma propaganda virada para política, para a cultura, pega mais fácil. Por que vocês acham que para a cultura o preto tem esse olhar tão mais profundo do que para o resto? Começa aí, Francisco. Fala aí sua opinião. Jogou a bomba para cima de mim, né? Ainda bem que não foi para cima de mim. Eu acho que a cultura está enraizada dentro do brasileiro, dentro do preto. E se a gente pega historicamente como nós estamos e onde a gente quer chegar e onde já chegamos, né, em questão de cultura, a gente tem muito para avançar e muito para atingir ainda. Eu acho que chegou para o preto porque é a forma muito mais fácil de você conseguir ter uma troca muito maior, quando a gente fala de uma cultura que é muito mais ampla. Eu vi que nos programas anteriores aí da semana na rádio, o pessoal falou muito sobre afeto. Eu acho que a cultura ela tem muito dessa coisa do afeto e dessa troca. Quando a gente chega nesse momento em que a gente consegue enxergar que dentro de uma outra pessoa preta a gente tem algum tipo de ligação, eu acho que é a partir desse momento que a gente começa a fazer essa movimentação, começa a atingir um outro público do qual a gente achava que não iria atingir. Se a gente pega nossas histórias pessoais aí,
de 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha essa mesma cultura da qual a gente tem hoje. A gente começou a ir para dentro dela porque foi um espaço que a gente conseguiu ocupar de uma forma que foi muito mais redonda. Claro que a gente ainda precisa chegar num ponto de melhoria, de falar, não, essa daqui é uma linguagem preta que de fato funciona, essa daqui é uma linguagem da qual eu quero trabalhar, para que a gente consiga fazer algo muito maior. Mas eu acho que a cultura ela consegue fazer isso, né? Ela consegue te libertar e te tirar de um lugar que muitas vezes você acha que não é o seu. E quando você vê, de repente você chega num ponto do qual você consegue enxergar de fato de que isso daqui sim, vale muito a pena para mim, eu consigo sim me ver dentro desse rolê, uma linguagem assim muito mais tranquila aí para a galera entender. Dentro desse rolê aqui eu me enxergo, me coloco e eu me imponho. Porque muitas vezes a gente não consegue ver isso dentro de alguns outros lugares. E a linguagem da cultura, ela tem tanto para a galera que é branca, tanto para a galera que é preta. Hoje eu me encaixo muito mais dentro de uma cultura que é preta e me afastei de uma galera que é branca, porque, para mim, isso daqui vai funcionar muito mais. Hoje eu me vejo muito mais dentro de um outro círculo do qual eu não me via 10 anos atrás. Eu acho que a cultura consegue fazer isso. Francisco, bispo, né, que eu acho o bispo aí é um mais forte, né? Forte. Então vamos no bispo. O preto sempre dominou a cultura, então quando a gente fala hoje de atualidade, igual você falou, maravilha, mas o samba é preto, a bossa nova é preta. Se a gente for falar da comida típica, tradicional, que envolve cultura, é preta. Então, assim, na verdade, o preto, a direção do que eu quero chegar é porque o preto sempre olhou para a cultura, e como nós vamos falar de cultura e política, e a política foi deixando, e só agora talvez a gente começou a despertar que os olhares do preto também tem que estar voltado para a direção do país. E a direção do país sem a política não existe. Então eu quero entender melhor, eu entendi o que você falou, foi ótimo, mas por que a gente sempre olhou só para a cultura? Foi por falta de oportunidade, foi por falta de atenção, porque o carnaval, que é uma coisa que chama a atenção do mundo inteiro, também é o preto que domina. O samba é o preto que domina. Por que a gente deixou passar despercebido a política? Aí eu discordo um pouco de você, Jefferson, em relação a essa questão de dominação. Também. A gente tem sim, dentro da cultura preta, a comida, o candomblé e o samba. Mas se a gente pega dentro desse histórico cultural, eu vou colocar primeiro o samba aí dentro de tudo isso, porque eu não sou do candomblé, tenho uma afinidade, conheço, mas não é o meu lugar de fala para poder chegar aqui de fato e falar, não, dentro da cultura do candomblé eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é o meu lugar. Vou falar do samba, que é um lugar do qual eu tenho um aconchego muito maior. Dentro desse período de 10 anos aí que eu acompanho o samba, que de fato eu estou ali dentro de quadra de samba, a gente percebe que a diretoria mudou demais. Hoje, dentro da escola do grupo de acesso das 22 escolas, 11 são presididas por pessoas brancas. Sério? A gente perdeu esse espaço. Sim. Com certeza. Eu tô dentro do grupo especial, esse número diminui. Das 16, 18 escolas que hoje desfilam no grupo especial, apenas 10 a gente tem. É isso. Apenas 10 a gente tem uma galera que é preta que presidia. Então a gente sabe que São Paulo, tô falando de São Paulo. Porque o Rio, eu tive no Rio, e eu fui inclusive na Portela, azul e branco, não lembro. Só tinha preto, me desculpa, branco era assim, era minoria. Mas é diferente, Jefferson, quando a gente fala, eu acho que muito da cultura do samba, ela não é medida somente pela quantidade de preto que você vê dentro de uma quadra, ela é medida pela quantidade de preto que você vê dentro de um cargo de diretoria. Sim. A gente começa lá com a galera que é de diretoria, com a galera que é de harmonia, com o pessoal que cuida, que é assistente do harmonia. Será que todos esses cargos de fato estão sendo ocupados pela galera que é preta? Eu duvido muito. Dentro do que eu já acompanho aí de escola de samba, eu não consigo enxergar muito. Eu consigo ver que a gente consegue sim estar dentro, porque afinal de contas é um espaço que é nosso. E eu até fiz um vídeo um tempo atrás para uma produtora de uma amiga minha, da Marília, falando exatamente sobre isso. A gente tem o nosso espaço ali dentro da quadra,
mas a gente está deixando com que esse espaço seja ocupado por pessoas brancas. Por quê? Não sei. Mas se for invertido, se hoje a gente largar o samba e for para política, me desculpa, tá bom? Eu amo política. Eu acho que seria o ideal, porque está na hora de a gente dominar aquilo que nos dominou por muito tempo. Agora, passando a palavra para o Rick, chama aí, por que você acha que esse olhar desatento do preto versus a política e um pouco mais atento versus a cultura? Olha, seja lá qual é o povo. Eu não vou responder em cima da sua pergunta de fato, porque eu talvez não concorde com essa visão dessa pergunta. Eu vou de encontro com que o convidado está dizendo. Nós estamos passando e passamos durante muitos anos por um processo de construção e na tentativa de se reconstruir. Nós negros fomos divididos durante muitos anos atrás, as tribos foram divididas, onde depois os negros foram todos unidos, juntados, é a palavra pesada, né? Juntados ali, jogados ali, cada um falando um idioma, cada um com uma cultura diferente, cada um com uma forma de se vestir diferente, uns eram da tribo onde chegou, outros eram das tribos de Oxóssi, outros eram da tribo de Oxalá. No fim das contas, se misturou a cultura e por muitos anos ficou uma bagunça. E a gente tem aquele problema, né, do preconceito que a gente sabe que vai ter, e isso é fato. Hoje nos terreiros de Umbanda, por exemplo, eu vim do Candomblé, mas hoje estou na Umbanda. Mas hoje nos terreiros nós vemos um número muito grande de pessoas brancas nos terreiros. Muito. E você vê aquela coisa assim, o negro ele está saindo do terreiro para ir para a igreja evangélica. E lá ele também fala mal, dizendo que os nossos orixás, os nossos exus são diabos. Então há uma reconstrução ali, naquela cabeça daquele negro da periferia, de uma forma que ele acaba se negando sem perceber, porque ele está negando os seus orixás, seus antepassados. E aí, na parte cultural, você vê, vamos ver lá atrás, o rock, ele foi criado por um negro. E ele era o auge, né? Ele era o auge. Eu vi uma entrevista de Jô Soares falando sobre isso, e ele negou lá, ele falou assim pro convidado, não, você está equivocado, o rock, quem criou, o Jô Soares, quem criou foi o negro. Se não me engano foi o Chuck Berry. E teve outros também, só que foi reconhecido por quem? Por um branco, Elvis Presley, com um gelzão no cabelo, ou sei lá o que ele passava no cabelo para deixar aquele topetão, e ele sim era considerado aquela figura linda do rock and roll, mas não foi. E aí você vê, a nossa religião tem mais brancos do que negros na Umbanda. No Candomblé, eu não sei hoje em dia, porque há muitos anos eu não frequento, mas vejo muitos brancos no Candomblé. E vejo muitos negros indo para a igreja evangélica. Aí você vê o rock, o rock, hoje você fala de rock, negrão, você curte rock? Isso aí é coisa de branco. Não, vá lá atrás na história. E aí, não é só isso, você vê na capoeira, Cara, eu conheço pessoas, inclusive tem um amigo meu, se ele estiver assistindo, me desculpa, o Christophe, ele é francês, e ele é branco, de olhos azuis, e ele dá palestras em vários países, veio para o Brasil através do programa Pop Interativa, que era pela TV Orkut. Ele conheceu eu pelo programa na TV Orkut, que era Pop Interativa, que hoje tem na Rádio Boa Música FM. Ele falou, estou indo para o Brasil, eu quero conhecer vocês aí. Ele veio pra cá e ele me falou, cara, eu dou aula, na língua dele, claro, ele fala muito mal português, desculpa, Christophe, se estiver assistindo. E ele falou assim, eu dou palestras e aula sobre resgate da cultura negra lá na África. E ele é um branco. Entendi. Então assim, você vê, é complicado essa bagunça que foi formada durante anos. E aí você vê uma construção, uma construção na cabeça política de um cara negro, que é o Celso Pitta, onde foi colocado lá, na verdade, com uma estratégia, certo? Colocado lá, e o cara não segurou a bola. Mas e aí, qual foi a base que ele teve para segurar o canhão na hora que jogaram tudo em cima dele? E tem muita gente que fala, tinha que ser preto. Celso Pitta, a gente sabe que foi usado de laranja
por Isso um branco mesmo. esperto Isso que mesmo. tinha roubado a vida inteira, porque o Maluf não passou de um ladrão, roubou a vida inteira e no final colocou um idiota que nunca tinha ganhado nada a não ser que ele era parente ou era casado com alguma parente do Maluf, simplesmente foi posto lá de laranja. Então a gente sabe que o Celso Pitta não pode representar Com um certeza, preto. com certeza. É Infelizmente, complicado. muitos pretos, por isso que eu acho que hoje, a partir desta eleição, a gente vai sentir uma real mudança na galera preta, porque até então o preto era usado de laranja. Com certeza. A gente vê, por exemplo, o vereador aqui de São Paulo, como é que chama o nome daquele indecente, gente? Me fugiu o nome da De nome eu sou agora. péssimo Da para guardar. Câmara, Isso, o vereador de São Paulo, Douglas Garcia, PBL. é o Douglas? Não. Aquele preto, vereador de São Paulo, como é que chama o nome dele? Gente, é tão insignificante que eu não lembro nem o nome. Resumindo, ele foi colocado lá porque a gente sabe que não foi por um voto preto, foi pelo voto branco que ele foi posto lá para fazer micagem para falar mal do preto. Porque, na verdade, o que ele fica fazendo é servindo, na verdade, fazendo um desserviço, porque ele quer ganhar a eleição. Ganhou a eleição e quer se aparecer. Em vez de ir lá defender a cultura dele, a galera dele, ele vai lá fazer crítica. Inclusive, teve um episódio com ele há pouco tempo atrás. Ele teve um caso de racismo lá, aí ele chamou a galera preta para defender ele. Aí foi onde o movimento preto falou para ele, tá vendo? Quando você precisa, é o preto que você... Porque, infelizmente, nós Essas horas funcionam, né? passamos, vai chegar a hora, nós estamos conseguindo quebrar isso, mas nós acabamos passando por situações que o branco não vai passar. E aí você querer se colocar no papel, um preto, querer se colocar no papel do branco, como fez Celso Pitta, como faz... Gente, eu quero lembrar o nome do vereador. Tem que ser falado o nome, porque senão fica complicado. Ai, Jesus. Não era Jesus, cara. Ele era preto, mas não era ele. Gostei, ele era preto, mas não era ele. É porque eu não ia tocar no nome dele, aí veio o assunto e acabou que... Sim. Mas, Jefferson, só pegando esse gancho aí do que você está falando dessa questão do preto ser usado, se a gente pega aí agora o novo ministro, a gente percebe claramente, é um cara que é técnico, que tem um currículo que foge totalmente do que a bancada bolsonarista, do que o governo coloca de pessoas ali para governar e para ministrar. A gente percebe que ele está sendo usado de alguma forma. Porque do nada não ia surgir na cabeça de Bolsonaro, vamos colocar um preto. Não, eles viram que a bancada preta, a galera preta, está de fato tomando espaços e que eles precisam calar a gente de alguma forma. Porque quando você coloca ali, naquele momento, você pensa, eu não vou poder falar mal daquela pessoa porque ela é preta. Muito pelo contrário, gente. A gente tem que parar com esse negócio que não pode falar mal ou não pode discordar de pessoas que são pretas. A gente discorda de um monte de outras coisas. Nós não somos iguais em nada. Com certeza. São pessoas totalmente diferentes e que a gente precisa discutir questões para que a gente chegue num país que, de fato, atinja a sua maioria. E não para que a gente fique brigando de um lado para o outro. E aí se Exato. torna. Aí nessa acaba surgindo aquela tal separação, né? Porque se o negro não se entender, Exato. como ele vai se unir? Ele pode não concordar com tudo. Isso é normal, nós somos humanos, né? E a branquitude usa muito disso. Usa. Isso é uma estratégia deles. Dá o nome das cabras. Fernando Holliday. Aquilo lá é um Holliday. exemplo. Ah, É um exemplo do que não deveria ser um preto. Ele é o exemplo total de que um preto jamais deveria fazer. Fazendo o papel de capitão do mato e outras coisas. E, na verdade, ele não faz nem papel de capitão do mato. Ele realmente faz o papel do bobo da cor de branco. Porque ele foi colocado lá pelo movimento MBL, que não tem uma pauta preta, que nunca se preocupou com a população preta desse país e nem se preocupou em política nenhuma que vai ajudar a desconstruir 300 anos de sofrimento que o povo preto teve e esses outros 200 anos que a gente está levando para se reerguer, para pôr o orgulho preto dentro nas nossas coroas. Graças a Deus eu sempre tive isso, mas a gente sabe que nós,
a população preta por muito tempo teve que esconder o orgulho de si próprio. Por quê? Porque o tempo inteiro era rechaçado na sociedade. Então, esses espaços hoje que esses pretos ocupam, em vez de eles os utilizarem para fazer uma boa política pró o preto, e aí a gente pode discordar, como diz o Francisco, como diz você, pode concordar, a gente não partimos sempre do mesmo ponto, mas a gente sabemos que temos que chegar sempre no mesmo lugar, que é desconstruir essa desigualdade imensa. E aí a gente não fala nem só de desigualdade entre preto e branco, entre rico e pobre, entre homem e mulher, porque o Brasil é um país totalmente desigual, entendeu? Tem a população LGBT, que por muito tempo vem lutando aí, agora que conseguiu ter algum reconhecimento. Então a gente tem que trazer para si pessoas que vai desconstruir e não destruir. Então Holiday, Celso Pitta, só estou entrando nesse assunto porque o Rick puxou. Celso Pitta foi um que totalmente desconstruiu. Holiday totalmente desconstrói. São pessoas... Esse novo ministro, eu acredito, eu já li várias entrevistas, eu até então não o conhecia, mas eu já vi algumas entrevistas, já puxei na internet alguns assuntos. Eu acho que ao contrário do que o governo quer dele, ele vai fazer muito bem. É um preto que vai entrar e vai fazer muito bem, porque o governo, na verdade, fez o que o Francisco fez. Pode ver que ele veio depois das manifestações, ele já tinha passado como auxiliar do governo. Por que o governo colocou agora? Porque o governo quer fazer um cala-boca. Só que esse ministro, pelo pouco que eu li, e foi uma das coisas que na entrevista dele, Paulo, ele já falou, gente, as políticas de cota servem para diminuir as desigualdades, e ele pretende manter. Então se vê que ele não vai ser uma besta quadrada que vai seguir a cabeça daquele retardado do Bolsonaro. Então espero que, assim, lógico, a gente vai ter que esperar o desenvolver. Por mais que ele tenha sido posto ali para fazer um cala-boca, ele vai trazer coisas boas, porque pelo pouco que eu observei em entrevista, a gente não conhece, então vai ter que esperar para ver, ele vai conseguir desenrolar e não vai ser a cara desse governo, porque esse governo não tem nada de bom. Então espero. Mas eu me pergunto... Rick, pode falar. Cadê? O Rick sumiu. O Rick não tá. Mas, Jefferson, aí eu me pergunto até onde ele vai conseguir aguentar. Porque se a gente pega, por exemplo, o Ministério da Saúde, que entrou uma outra pessoa, que tinha uma outra cabeça, que era técnico, que pensava dentro das questões de saúde, de pessoas, de vivências, de experiência profissional, ele não se encaixou e ele viu que aquele governo ali não era para ele. No primeiro momento que ele teve, ele saiu. Se durou 1 mês e meio aí, acho que foi muita coisa, gente. Então, eu fico me perguntando até onde essa galera consegue ficar. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente vai ter que esperar o desenrolar, mas o que eu estou pondo é que você colocou muito bem colocado. O governo colocou ele ali para servir de bode expiatório, porque, querendo ou não, sabe que a população preta deu uma boa abertura nos olhos, viu que esse governo só nos prejudicou até agora e meio que usou como um cala-boca. Mas, assim, aí, pô, na sua fala, por mais que ele tenha sido posto ali por um cala-boca, pelo meu ver, pelo que eu consegui ler algumas entrevistas dele, parece que ele vai ser uma pessoa que venha somar para a população preta, e aí indiferente não só para nós, para a população no geral, mas principalmente quando a gente se trata de desigualdade, a gente sabe que a população preta está na frente. Então eu acho que ele vai somar. Só de ele já ter quebrado esse paradigma do governo de dizer que minorias ou cotas não tem que existir, ele já disse que vai continuar. E a gente sabe que o Bolsonaro, toda vez que bate nessa tecla, ele é muito errado, isso acha que tudo ele tem que, não vai dar dinheiro, não vai dar financiamento para as minorias quando se trata de política, não vai fazer cota. Então só de ele ter dito que dentro do MEC vai continuar com as cotas para diminuir essa desigualdade, porque já dizia Aristóteles lá atrás, tratar os iguais por iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, acho que isso é uma frase que qualquer ser humano que entra na política tem que levar para si. Nós não somos iguais. Porque, na verdade, quando você vai vendo cada um na sua medida, tem a sua desigualdade. Tem o mais alto, tem o mais baixo, tem o mais preto, tem o mais branco, tem o mais pobre, tem o mais rico.
Se você for tratar todo mundo na mesma guilhotina, você sabe que você vai cortar a mão só daqueles mais fracos. Exato. Muito importante essa fala desse novo ministro. Eu, assim, não só porque ele é preto, porque se fosse um preto que eu achasse que tinha que ser criticado, todo mundo me conhece, eu criticaria sem problema nenhum, mas eu acho que ele agora merece... Como Camargo. O Sérgio Camargo é a aberração. Ele ali, na verdade, eu fiz a manifestação só para falar dele, porque eu acho que hoje a maior aberração que tem dentro do Brasil se chama Sérgio Camargo. O nome dele já diz tudo, é uma mistura de Camargo. Que Deus que não me... Olha, que Oxalá. Sérgio Reis. Voltando aos assuntos, a gente agora, Francisco, está aí chegando a um período meio que eleitoral. Tem aí, parece não, já o Congresso aprovou para novembro as eleições. Parece que a galera preta acordou bastante e a gente vai ter muitas candidaturas pretas. O que você acha desse cenário, com muitas candidaturas pretas, principalmente candidaturas preta e feminina? Porque eu acho que a mulher, quando entra, ela um pouco mais que o homem, ela consegue ter um papel conciliador. O que você acha disso? Falando da mulher, né? A mulher tem uma sensibilidade que é de outro mundo, né? Falando da mulher que se for mãe, é um negócio que consegue abraçar não só a gente que é filho, mas todas as outras pessoas de uma outra forma. Eu acho que a gente está num outro cenário que, de fato, a gente está acordando. O fato da morte do George Floyd nos Estados Unidos, em Minneapolis, fez com que o brasileiro, de fato, fizesse, não que a gente não vinha fazendo, como, por exemplo, o Silvio de Almeida deu uma entrevista para o Roda Viva esses dias, e aí que foi incrivelmente muito boa, e aí a maravilhosa âncora do jornal teve algumas falas das quais eu discordei, acho que quase de tudo, e ela colocou, dizendo que a militância nunca fez nada, que a militância nunca fez aquilo dali, e aí eu concordo nele quando a gente fala de que a militância ela está em todas as esferas de onde tem cultura que de fato é preta. E acho que a partir dessas culturas... Se não tivesse feito nada, o que seria do preto hoje? Porque, na verdade... Exato, onde a gente estaria? Todos nós, no geral, todo preto que lutou exatamente contra o massacre. Então, eu não sei de onde ela tirou essa fala, mas continua aí, desculpa a interrupção. Imagina. E aí eu acho que a questão da morte do George Floyd fez a gente, de fato, acordar um pouco mais em meio a toda essa pandemia que a gente está vivendo, do qual a gente está no meio de um isolamento, que o governo está fazendo de tudo para que as pessoas que têm muito menos morram, e a gente sabe que quem tem muito menos dentro desse país são pessoas que são pretas, que logo, consequentemente, a gente vai ser muito mais atingido do que outras pessoas que têm um gabarito, um valor muito maior para eles. Então, se a gente não criar políticas nesse momento para que, de fato, a gente acorde e que a gente vá para a rua, mas quando eu digo ir para a rua, é ir para a rua organizado e, de fato, com uma pauta que faça sentido e que atinja todas as categorias de pretos que a gente está falando. Não é só o preto que tem dinheiro, mas que mesmo o preto que tem dinheiro sofre racismo. Essa é uma fala muito importante. Quando a gente for para a rua, nessa manifestação, eu tentei divulgar o máximo possível. Eu sabia que tinha outros grupos organizando ela, mas uma coisa que faltou foi a organização do movimento preto. E quando eu digo movimento preto, a gente pegar essas manifestações e levar pauta preta, porque teve muita gente em cima dos carros fazendo politicagem. Dos carros não, porque só teve um carro. E aí é onde entra a minha fala agora. Gente, os partidos políticos no Brasil, eles têm que aprender uma coisa. Quando vocês por anos se usaram, claramente se utilizaram das pautas pretas e fizeram muito pouco. Principalmente os partidos de esquerda. Então eu sou um tipo de pessoa, indiferente de direita e esquerda, a direita do Brasil, principalmente a direita radical, é uma aberração. Mas eu não deixo de criticar os partidos de esquerda, porque os partidos de esquerda também, dentro da sua posição, que sempre utilizavam das pautas pretas para fazer campanha eleitoral e para puxar voto, e quando era utilizando, viu? Concorrendo,
ou colocando preto em cargos de direção para poder movimentar políticas a favor dos pretos, a gente percebia que a maioria, ou a maioria não, ou na sua quase totalidade, os partidos de esquerda colocavam os brancos. E não é contra preto ou branco, não. É porque a partir do momento que você se utiliza de pautas pretas e chega na hora de sentar a bunda na cadeira, você coloca só os brancos, essa é a minha maior crítica aos partidos de esquerda. Eu não aceito porque durante décadas, PT, PCdoB, PDT, PMDB, que é de direita, mas não sabe se é de direita ou de esquerda, aquela coisa, sempre se utilizaram de pautas pretas. Mas o que acontece, se você pegar quantas candidaturas pretas eles apoiaram de verdade, quantos pretos eles colocaram dentro da Câmara, dentro do Senado, dentro das câmaras de vereadores, e aí a gente fala, mas é porque o preto não ganha eleição. Não, porque eleição se ganha fazendo uma boa campanha eleitoral. E teve investimento nessas campanhas. Eu acabei de fazer o curso do Renova BR agora, acabei mês passado, acabou. Eu fiz aquilo só para saber. Nego, política nova. Mas quando você vai ouvir a cifra que os políticos novos gastou nas campanhas, até mesmo a do Bolsonaro, não gastei nada. Se descobre que tinha um monte de empresa financiando por trás e o que ele falou não chega nem bem perto, né? Milésimo do que ele gastou. Então a gente sabe que campanha custa dinheiro. Quanto esses partidos de esquerda realmente investiu nas campanhas de preto? A gente sabe que partido de extrema direita realmente eles não merecem nem comentário. Deviam, na verdade, para mim, deviam ser cortados fora da política brasileira. Mas os partidos de esquerda têm que se fazer autocrítica e começar a pôr a mão na cabeça. Nessa eleição, eu sei que muitos partidos, principalmente de esquerda, vão investir maciço em campanhas pretas. Eu falo porque eu tenho conversado com algumas pessoas. Uma delas é a Nair Novaes, que é uma mulher assim que é fantástica, e falou, olha, Jefferson, esse ano eu só aceitei, de tanto o povo me encher o saco, porque o partido se comprometeu em pôr campanhas pretas de verdade na rua. Só que a gente sabe que, para isso se concretizar, a gente tem que pôr o dedo nas feridas deles, porque a verdade é que até ontem eles não fizeram isso. E não vem, mas o PT era bonzinho. Não, era um lixo também. PT, PCdoB, PDT, PMDB, todos esses partidos, porque na hora de colocar as campanhas pretas na rua, eles faziam eu engano o bobo. Vai lá, os brancos cheios de dinheiro, e eu vi isso de perto na última campanha que eu participei, inclusive nem ficou na mão da equipe de direção dentro do partido, que estava com a campanha preta, que foi uma campanha maravilhosa, mas quem estava com a carteira na mão não era a equipe preta. Então, os partidos que façam a sua autocrítica, porque eu vou estar de olho e cada espaço que eu puder eu vou falar. Chega de vocês enganar os pretos na hora de fazer campanha eleitoral. E aí eu peço a palavra de vocês, como está parecendo que eu sou o xerife da coisa. Não, Jefferson, eu não sei se o Rick está por aí. Eu não tô vendo ele, mas... Tô sim, tô aqui. Clica na tela e, ô Francisco, clica na tela e arrasta pro lado. Agora você veio. Ah, tá vendo? Ah, beleza. Não, agora veio. O que eu ia entrar é dentro dessa questão da questão do o uso que a esquerda faz em relação à galera que é preta. É uma falsa ilusão. A gente vive o tempo inteiro uma falsa ilusão. Porque se de fato você tem uma galera que é preta, que você acredita, por que você não está botando investimento naquilo dali? Até onde vai o valor que aquele preto vale? Eu não falo nem do valor financeiro, mas do valor moral, do valor institucional para o teu partido. Porque é muito fácil você vender a ideia de que o preto é tudo isso, é tudo aquilo, a gente sabe que nós somos, mas até onde você, como partido, vai investir de fato num preto? Até onde você vai colocar a sua cara para bater e fazer com que a sociedade, que é extremamente racista, a gente sabe que a gente vive um racismo estrutural há anos e anos e que está muito difícil da gente conseguir combater, até onde você está disposto a ir? Porque é muito fácil, né? É bonito o discurso, mas até onde vai a beleza? E até onde está, aí eu coloco na mão dos pretos, até onde está essa galera que é preta e que continua acreditando nesses partidos de esquerda que falam, que desenham um cenário totalmente lindo e maravilhoso, mas que quando chega de fato a fazer alguma coisa, e eles não fazem. Eu acho que está na hora da gente começar a se movimentar para que de fato
essa legião de preto que a gente sabe que é articulado, que é inteligente, que é formado, faça uma movimentação, que tenha um partido próprio, que tenha uma bancada que vá ali e que discuta por pautas que vai atingir uma maioria que é nossa, gente. Não dá mais pra gente ficar aqui esperando que as coisas caem do céu, porque do céu a única coisa que cai é chuva, gente. Não vem mais nada. O resto é problema. É uma coisa que eu sempre falo. A gente já tá cheio. Os Estados Unidos têm uma bancada preta já há 500 anos. Os Estados Unidos, por mais que ele seja um país extremamente racista, e aí onde eu acho que é importante, o preto lá sabe que os brancos americanos, não na sua totalidade, mas na sua boa parte, principalmente os ricos, são racistas. Então eles se protegem fazendo bancada, botando preto no preto, e você vê muitas cidades e muitos condados, né, porque lá não é, que são administrados por preto. Aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, por isso que eu faço essa crítica aos partidos de esquerda, e eu espero que a partir dessa eleição isso tenha se quebrado, porque o preto hoje, principalmente o preto jovem, você pega aí um aplicativo, eu falo sempre, vou repetir, podem reclamar, mas eu vou repetir, pega um TikTok para você ver o quanto preto jovem, por tanto de ouvirem esses militantes que essa outra apresentadora falou que não fez nada, de tanto ouvir militantes como eu, como você, como grandes nomes, como Silvio, como a própria Cidinha, como a própria Nair, como tantas outras, bateu tanto na tecla, que hoje eles ouvem. O preto jovem hoje é militante. O preto jovem hoje, ele sabe se defender. Então, quando for para a eleição, quando for para uma campanha, ele não vai ficar fazendo igual o discurso de antes, mas eu só voto em preto se ele for bom. Primeiro ele vai olhar para o preto. E eu não estou fazendo um discurso que você só pode votar em preto, não. Mas está na hora de você primeiro se defender. Então você vai ver uma candidatura preta e vai falar, pô, legal, vou prestar atenção melhor. Porque antes não acontecia isso. Aí é onde eu falo a falsa ilusão que os partidos de esquerda davam. Porque chegava na hora da eleição, eles não colocavam em destaque as campanhas pretas. Para nós, preto, eu lembro que quando eu era jovem, eu não via candidato preto. Hoje, já um pouco mais, eu vejo. E a partir dessa eleição, eu espero que mude muito. Mas eles tinham colocavam essa falsa ilusão na gente. Então, eu acho muito importante, é uma bancada preta, está na hora de eleger deputado, senador, vereador, prefeito, preto, para a gente ver, a gente criticar depois que ele administrou, porque a gente tem mania de criticar o preto antes de ele administrar, antes de ele ser vereador, antes de ele governar. Como é que a gente faz isso? Por que o branco fica lá 4 anos, 8 anos, e a gente só vai criticar ele depois? O Lula só foi preso depois de 10 anos que já tinha saído quase, coitado. Ué, não era o perfeito? Aí depois de 10 anos vamos criticar? Olha o Temer, vai preso depois de quanto tempo? Quantos anos está aquele velho que fica bunda na política? Olha aí, tanto político branco, olha esse governador de São Paulo. Ganhou para prefeito, nem ficou para prefeito, aí foi para governador, agora nem está terminando de governador, já quer ser presidente. Por que ninguém critica antes? Aí chega o preto, a gente tem que criticar antes. Então está na hora de a gente quebrar essa falsa ilusão. E Jefferson, eu vou entrar dentro do assunto, só cortando o Rick, que eu acho que ele queria falar alguma coisa. O brasileiro tem uma memória que é muito falha. Ela é extremamente maleável, a um ponto de que, se a gente pega a década de 90, a gente tem o Collor. Collor fez o que fez, acabou com a economia desse país, e hoje o cara está lá, sentando numa cadeira, ganhando dinheiro que não era para estar ganhando, ocupando um espaço que não era para estar ocupando. E por culpa dos brasileiros. Então, até onde a gente vai continuar aceitando isso, gente? Pois é. Vamos lá, Rick, fala aí. Então, é importante a gente também ressaltar que falar de candidaturas pretas, falar de apoio aos candidatos pretos, falar de racismo, falar do que for, não adianta. As pessoas hoje estão vendo o quanto é importante o voto preto, e é falado sobre isso em todas as lives que eu passo no Instagram, tá se falando sobre isso, no Facebook e etc. Mas só isso não se faz uma grande, vou dizer, vitória. Não se conquista o que a gente quer conquistar só falando sobre isso.
por trás de tudo isso há um engajamento, há um trabalho a ser feito, há uma estratégia, há um estudo. A gente votar, beleza, é interessante, a gente precisa, não é interessante, a gente precisa votar neles. Mas pensar que vou votar num preto ou numa preta só porque é preta e preta, não, pessoal. A gente tem que realmente entender o que aquela pessoa tem de projetos para nós. Não votar porque ela é minha amiga, ou porque eu já ouvi falar dela, ou porque ela é uma palestrante X de nome e é preta ou preto. Não, a gente tem que continuar entendendo o que essa pessoa quer, se preocupar com isso. E na verdade, eu estou dizendo, a gente tem que procurar entender isso, mas a gente procura entender, mas a população periférica não procura entender isso. Ela vai ouvir o que a gente está falando e ela vai lá, então eu vou votar em pessoa preta. Beleza, eu vou votar. Mas e aí? Se ela não souber quem é, ela vai continuar votando em qualquer pessoa. Aí já não quer dizer a cor. Mas se a gente votar nessa pessoa preta e lá ela fizer algo errado, vai se respingar em nós de uma forma totalmente negativa, porque nós só falamos para as pessoas votarem, o porquê de votarem nessas pessoas pretas, mas as pessoas que estão votando não estão procurando saber quem são de fato essas pessoas. Tá, legal, a gente tá falando sobre isso, a gente tem ressaltado sobre isso, é muito importante. Mas agora vamos lá nos bastidores. Para se ter uma boa candidatura, para se fazer a pessoa que você quer que chegue lá no topo, é preciso fazer um estudo antes. Tá? A nossa equipe preta que está trabalhando numa certa campanha ou na outra campanha, ela também precisa se estruturar estudando, buscando recursos, plataformas, entendendo como estudar o marketing digital, como estudar as redes sociais, porque só falar de racismo não adianta. Se a gente não estiver trabalhando nos bastidores e bem feito, como os brancos fazem, poxa, eu conheço um monte de... Eu vim da escola particular, eu estudei lá durante muitos anos, e eu cresci no meio de brancos, mas eu não me identificava com eles. E quando o Francisco falou, eu me separei, eu parei de estar com esse público branco, porque eu não somava com eles. Eles falavam que eram contra o racismo, que não gostavam, mas quando você fala de racismo, lá vem ele falar sobre isso. Entendeu? Então assim... Olha, Rick. Pois é, esse livro aí, ó, é importantíssimo. É importante. Então assim, eu mesmo falo isso, eu me identifiquei na sua fala. Eu acabei me afastando desses meus amigos brancos, porque se eu falava de um voto preto, mas peraí, aí está sendo racista, não, cara. Mas você vai perder seu tempo tentando explicar para um branco, ele não vai entender, ele vai achar que você está tendo uma fala racista. Então assim, é uma estrutura por trás para a gente conseguir fazer algo sem precisar ficar só falando de votar num preto ou falar de racismo. Tá, e o que nós vamos fazer para esses candidatos conseguirem a vitória? Porque o branco está lá estudando. Ele está lá todo dia estudando, né, a parte de comunicação, a parte de design, a parte do marketing, a parte de estratégia, com uma equipe grande, com pessoas formadas da USP, do caralho a 4. E nós? Não precisa estar na USP para você manjar e trabalhar, né, nesses bastidores, né, no backstage. Mas precisamos estudar e a internet está aí para isso. Mas é aí onde eu pego pelo pé o que você está falando. Infelizmente, e eu vou falar infelizmente, espero que ninguém em casa se ofenda, antigamente, quantos pretos tinham acesso de verdade real, conseguia se formar, terminar sua escola, porque a gente pensa que não, mas uma pessoa formada, ela consegue ter um senso crítico muito maior. Infelizmente, claro que tem pessoas que com o tempo, com a idade, tornam-se críticos muito melhor do que quem estudou. Mas se a gente for tirar no geral, na maioria, pessoas que conseguem estudar, eu falo porque antes de eu me formar na faculdade, apesar que eu estou me formando agora, mas antes de eu ter entrado para a faculdade, meu senso crítico era bem menor. Então estou tirando até por experiência própria. Você se torna um crítico e você consegue traçar um perfil daquela pessoa que você almeja ou quer muito maior. E essa galera preta que está hoje aí no público jovem, está admirando uma galera que conseguiu isso, porque a nossa geração e a geração um pouquinho acima da gente é que conseguiu alguns a vir a se formar. Porque a grande maioria a gente sabe que não conseguia isso, porque não tinha políticas de incentivo para isso, e a família preta não tinha dinheiro para isso. Por isso que a gente bate sempre na tecla, mas vocês falam sempre da mesma coisa. A escravidão criou a pobreza.
E a pobreza criou a falta de estudo. Eu tenho na minha família pessoas que não chegam nem à 5ª série. Então, agora os filhos delas, meus primos, todos, a maioria estudaram. Eu agora estou me formando, tenho muitos primos formados, muitos também que não se formaram, infelizmente, mas essa galera dessa geração está conseguindo ir para a escola. E quando eu falo escola, não é só a escola até a 5ª série, 6ª série, não, indo para a faculdade, se formando, fazendo o seu mestrado, fazendo o seu doutorado, e consegue ter um senso crítico maior. E a gente vai ter candidaturas nessa eleição que, quando as pessoas forem criticar, não vão ter o que criticar, porque são pessoas que estudou. Ah, mas você fez o quê? Ah, mas porque antigamente o preto não podia dizer, eu fiz psicologia, eu fiz direito, eu fiz mestrado de doutorado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O preto não podia falar porque não tinha feito. Hoje eles vão cair do cavalo, porque a maioria das candidaturas vem de pretos. Aí eu falo das mulheres que eu vou citar o nome depois, são formadas, são professoras, são filósofas, são formadas em direito, são formadas em psicologia. Então hoje a gente, quando for falar de uma campanha preta, muito pouco vai se poder falar. E infelizmente até isso, no passado a gente era fregado por isso, porque a gente não tinha estudo. E a gente, quando falava, mas aquele ali fez o quê? Infelizmente aquele ali não fez nada, mas porque não foi dada oportunidade. Okay. Tinha experiência de vida. Ok. Eu compreendo a sua fala. Eu compreendo a sua fala. Mas assim, a gente precisa mudar esse discurso. É importante quem está nos assistindo entender que esse discurso que nós estamos tendo aqui é um discurso que nós usamos durante a vida toda. Então a gente precisa mudar, a gente precisa fazer. Hoje uma pessoa que não tem, que não consegue fazer uma faculdade porque trabalha em 2 empregos, ou porque não consegue uma bolsa e tem que ajudar a mãe, o pai, ou por inúmeros fatores, eu não vou criticar, certo? Hoje ela tem a internet para ela estudar, ela tem cursos diversos para ela aprender, tem muita informação. Hoje você pegar um tutorial no YouTube ou no Google, você consegue destrinchar, como eu faço, como muitas pessoas falam para mim que fazem, e estudar e enfiar a cara lá. Eu não posso agora no momento pagar um curso de programação, mas eu, Rick, estou estudando programação na internet. E eu saio da rádio muito tarde. Você sabe disso, eu saio daqui 4, 5 horas da manhã. Ontem mesmo estava a Sandra Fernandes, a locutora, e a Fernanda, que vai ter um programa, que amanhã tem um programa, inclusive com o presidente da CUFA. Assistam, ele entrou em contato, disse que queria participar do programa e tá agendado para amanhã. Ontem era 4h15, eu estava saindo daqui e ela falando comigo no telefone, falou, cara, você não dorme? Eu falei, eu durmo 4 horas por dia, porque eu chego em casa, eu ainda tenho que estudar aqueles tutoriais, porque eu faço um curso que eu pago de manhã e sou bolsista, ainda faço um curso de madrugada que eu optei por dormir menos e fazer porque eu preciso aprender, eu tenho sede de aprender. Então assim, não consegui fazer essa faculdade agora, mas pelo menos eu estou estudando um pouco, pesquisando, buscando tutoriais, e mais lá na frente eu entro na faculdade. Então assim, pessoal, não tem como pagar uma faculdade, não há desculpa. Hoje tem bolsa, se não tem bolsa, procura tutoriais, procura cursos, tem muita forma de você aprender. E outra coisa que é a minha visão em questão da política, a gente vai continuar assim com o ideal de votar nesses pretos e pretas. Mas se a gente não trabalhar a estrutura, que é a base, as estratégias, as ferramentas, não vai adiantar só votar. Os brancos vão continuar sendo as pessoas que estão no poder e ditando se você usa rosa ou se você usa azul. Deus que me livre. Pois é o que está acontecendo até hoje. Para você ver, aí eu vou só falar rapidinho, para você ver como esse governo é estranho. Como é que é estranho. Foi parar. Aí é onde eu falo, gente, pô, tanto preto inteligente, capaz, como é que pegaram essa mulher, sei lá da onde, não estudou nada, só fala besteira, porque até na reunião a fala dela parecia de uma líder de quadrilha dessas piores que falando. Eu tenho que rir, porque parecia uma bandida falando. Essa da Mari, ministra. Eu não vou nem de citar o nome dessa gente, porque você cita o nome e dá força para essas pragas.
Parecia uma bandida falando. Tanto preto inteligente. Pega essa mulher, tem Cidinha Raiz, que fez 650 mil votos. Podia estar sentada lá, administrando a pasta dos direitos humanos e mulher. Tem Nair Novaes, mulher estudada. Professor Nair Novaes. A Nair. Gente, mulheres poderosas, forte, bonita, inteligente. Aí pega uma maluca que parece uma bandida, porque parece uma bandida. Aí onde eu falo, aí não é racismo isso? É, porque você prefere pegar uma retardada bandida do que ir procurar mulheres tapadas. Mas vamos lá, Francisco Bispo, porque já está chegando. Não, mas aí entrando dentro disso que você está falando, dentro do jornalismo, tem algo que a gente chama de manipulação, que claro que tem outros nomes, são 10 tipos de manipulação, e dentro do governo Bolsonaro nada mais é do que eles estão fazendo isso. As pessoas não conseguem enxergar de fato, mesmo a gente falando, mesmo a gente mostrando com dados, com fotos, com imagem, com vídeo, as pessoas não conseguem entender, porque elas entram em um ponto do qual você não consegue mastiá-las. Bolsonaro é um Deus, o ministério inteiro faz tudo que você quiser, porque eles estão pensando nas pessoas, estão pensando na família, estão pensando, desculpa, perdão a palavra aos ouvintes, mas estão pensando em porra nenhuma, gente. Eles estão pensando em encher o bolso deles e fazer com que você continue lá na sua mesmice, no seu lugar, na sua casa, acreditando que, de fato, as pessoas estão sendo assistidas por alguma coisa, e elas não estão. E quando eu falo de assistidas, eu estou falando da galera que mora numa periferia, gente. Porque é onde, dentro de uma camada hierárquica, é onde atinge muito mais. É onde a gente não consegue observar, porque eu estou aqui dentro do meu espaço. Aí eu discordo do Rick, entrando dentro do assunto que ele falou em questão de acesso, porque não é todo mundo, e a gente percebe nessa pandemia que de fato isso acontece, não é todo mundo que tem comida em casa para começar, e não é todo mundo que tem acesso à internet para começar. Então não tem como, mesmo eu estando disposto, eu sendo um preto que sou inteligente e que ali minha mãe me incentiva, que eu vou ter como chegar dentro de algum assunto da internet, de fazer um curso. Eu acho que isso mudou muito de uns 5 anos para cá, depois que Dilma saiu, o governo começou a mudar. Eu pego muito, por exemplo, de mim. Eu vim de uma família de periferia, nasci no Nordeste do Maranhão, lá no Nordeste, vim para São Paulo, a gente continuou numa família muito pobre, fomos construindo muitas coisas juntos, e aí a gente chegou num ponto de ter o nosso espaço de uma casa que não é própria ainda, mas até era uma casa alugada, mas que eu não tinha um acesso à internet. Eu tinha que me deslocar da minha casa 20, 30 minutos para ir na época que chamavam de telecentro, que hoje não existe mais, e até um telecentro para conseguir ter um acesso à internet. Porque dentro da minha casa eu não tinha celular, eu não tinha Wi-Fi, eu não tinha absolutamente nada. Então, aproveitando o gancho seu, Francisco, a gente tivemos falando com a Marta, que apresentou a FUBLEC, que inclusive, pelo que a gente andou conversando, ela acabou também aceitando a candidatura lá em Goiás. Ela falava exatamente isso que você está falando. O povo quilombola lá não tem acesso. E aí é onde a sua fala que acaba meio que desconstruindo o que o Rick falou. Tem muito preto ainda que não tem acesso, Rick, mesmo pela internet. Então, assim, o acesso mesmo... Isso é verdade, isso é verdade. Não é democrático. Isso realmente. E aí a Marta, eu acho que a Marta, nesse programa ela não está, mas ela até te convido, Bispo, para você estar no próximo debate, que ela vai debater melhor com você essa questão. A gente tem uma imensidão de povo que ainda não tem acesso à internet, principalmente povo preto, os quilombolas, os índios, ainda não tem acesso à internet. Que é grave isso. Realmente... E aí... a falta de internet atrapalha, desculpa te cortar, o Bispo, mas realmente a falta de internet, eu esqueço, gente, desculpa a minha fala, mas eu esqueço que ainda existem lugares que não tem internet, isso é um absurdo, Vai meu beijo aí, ó, Marta, um beijo, a líder quilombola. Nessa eleição parece que ela ouviu bastante meu conselho, eu não sei porque esse povo ouve o que eu falo, porque eu sou bem maluco. E ela falou, vai ver, vai ser candidata lá, se eu não me engano, pelo PT. Eu mando meu apoio, ela vai estar bastante ainda com a gente aqui. Espero que ganhe a eleição lá e faça alguma coisa pelo povo quilombola, porque realmente, pelo pouco, eu
prometi, espero conseguir até o fim do ano ir visitar. Assim, ela falou desse período de pandemia, aí você sente como ainda tem uma população que está desconectada, o Brasil está desconectado dessa população, e o pouco que o governo deveria fazer por essa população ainda não é feito. E a gente viu até em relação à demarcação de terra quilombola, desculpa cortar o assunto, é que quando fala a população quilombola, eu levo, assim, é uma coisa que desde sempre eu militei muito por eles, apesar de não ter ido ainda visitar. Minas eu já fui, inclusive meus parentes vivem numa área que recebeu de herança pelo tempo da escravidão, mas nem vou entrar nesse assunto, senão é muito papo. E eu acho muito importante quando a gente põe o dedo na ferida de que o governo ainda, até o acesso à internet, em certas áreas, acesso ao auxílio emergência, acesso a políticas de saúde, demora para chegar ou não chega nessa população. Então é muito importante que campanhas pretas como a da Marta vençam, e não só ela, todas as outras campanhas de líderes quilombola, líderes indígenas, vençam a eleição para lutar por esse povo. Como aqui em São Paulo tem muitas candidaturas que eu vou apontar, e assim, esse é o primeiro programa só, porque vai ser uma série de programas de falar de política, e não sou candidato, para quem vai botar o dedo, mas não sou, mas eu acho muito importante líderes negros começar a ganhar essas eleições para fazer políticas e aí entra não só o preto, porque a política, quando ela é para diminuir desigualdade, ela atinge a todo o Brasil, a toda a população. Preto, branco, alto, louro, verde, azul, marrom, porque você quebrando desigualdade, você une a população. Agora, quando você tem desigualdade, você causa desunião, porque aí você se sente ofendido, porque aquele é melhor que eu. Então aí é o importante. Então esses líderes pretos têm que ganhar, líder quilombola, líder indígena. A gente vê aí que aquela líder trans está fazendo um papel muito bonito, está diminuindo a desigualdade dentro da Câmara. Já tem muitos projetos no centro de São Paulo apoiando a população LGBT, a população trans. É importante sim quebrar esses paradigmas. É importante tirar a cadeira da bunda desses brancos, e quando eu falo esses brancos, não é os brancos pobres, esses brancos ricos que estão acostumados com mordomia, à custa do sofrimento do preto, à custa do sofrimento do branco pobre, à custa do sofrimento do indígena. É hora de puxar a cadeira deles e literalmente deixar eles com a bunda no chão. E aí, esse povo preto tem que ganhar, esse povo indígena tem que ganhar, esse povo trans tem que ganhar, esse povo LGBT tem que ganhar. Então a gente vai estar indicando candidatura. Ah, mas você vai ganhar alguma coisa? Não. Para mim, eu quero deixar um futuro melhor para os jovens que vêm depois de mim. Então, para mim, o importante, principalmente campanhas femininas, que ganhem as eleições. E aí eu passo a palavra para Rick, aí, senão vou falar o problema. Não, eu tô, na verdade, refletindo na sua fala. Então. Não tenho muito o que falar. Não, eu queria colocar que não é só essa questão. A gente fala muito sobre negritude, não só dentro desse programa, mas como fora dele. Mas quando a gente fala de minoria, a gente não quer atingir só a população que é preta, que é muito mais atingida. Mas tem outras populações que são brancas, quilombolas, que também são atingidos e que também sofrem com tudo isso. Aí voltando dentro da questão, quando a gente fala de acesso, quando eu fui, por exemplo, pesquisar um plano de internet aqui para minha casa, que eu estou dentro de um centro urbano, numa periferia, o valor mais barato já era caro para mim, porque eu achava que era caro. Mas quando eu pegava para uma área que era rural, isso triplicava. Era um valor que era muito mais absurdo. Como que dentro se a gente tem dentro de um centro urbano extremamente gigante, e aí quando eu falo de gigante, eu falo na questão de levar esse acesso, a gente cresceu tanto dentro desse país, que a gente levou tanta coisa para as pessoas, por que a gente não consegue colocar o mínimo e o básico para essas pessoas, gente? Alimentação, o acesso à internet hoje, ele faz parte de um plano que é básico para as pessoas. As pessoas precisam se comunicar. A gente não sabe quando vai acontecer uma pandemia novamente. E aí, quando acontece, a gente entra dentro de uma questão e percebe que nós não estamos preparados para, de fato, conseguir atender essas pessoas. Porque elas não estão sendo contempladas com aquilo que, de fato, a Constituição prega. Eu preciso ter tudo aquilo dali? Então, por que eu não estou tendo?
Eu estava conversando um tempo atrás, eu entrevistei, foi aí onde eu conheci a Nair Novai. Numa entrevista que o Rick me chamou, falou: Jefferson, vem, que tem uma pessoa aqui que eu quero que você entreviste, você é muito crítico, então eu sei que você não vai dar espaço se você achar que a pessoa não tenha bagagem para estar aqui nesse espaço falando com a gente. Aí foi onde eu conheci a Nair. E ela, um dos relatos dela foi das políticas que ela implantou aqui na Zona Leste, principalmente para dentro da educação, né, que é a área dela, para pessoas pretas, para os jovens no geral, mas principalmente o preto se reconhecer. Então, quando eu falo em campanhas pretas é importante, porque quando você escolhe boas pessoas que vão quebrar tabu, vão fazer boas políticas, você vai diminuir a desigualdade e automaticamente você quebrando essa desigualdade que existe entre preto e branco, você também está quebrando a desigualdade que existe dentro de uma sociedade no todo. É onde eu sempre ouço falar a mesma questão e o pessoal acha repetitivo. Mas não é, gente. Você diminuir desigualdade, você não ajuda só um determinado povo. Ah, mas por que cota é importante? Ah, mas por que política? Porque você diminuindo isso, você iguala uma sociedade como um todo. Pequena consciência. Um oceano. Se existe uma parte mais alta e uma parte mais baixa, se é uma coisa mais ou menos, vai lá. Mas se você coloca o oceano muito acima, ele vai pegar e vai inundar todo o resto, e aí vai virar uma bagunça que ninguém entendeu nada. Que é o que acontece hoje no Brasil. Hoje no Brasil a desigualdade está tão grande que vai virando uma bagunça, você não consegue ter autocontrole sobre nada. Então você precisa diminuir essas desigualdades para entrar num nivelo. Gente, nada, até um pedreiro entende de nível. Se você pegar uma parede e fazer ela torta demais, no final não vai dar certo. E é isso que está acontecendo com o Brasil, está torto demais. A desigualdade é muito grande. E aí é onde entra a escravidão, foram 300 anos de desigualdade. E aí mais 200 anos que não ajudou a diminuir. A gente pega aí coronavírus, todo mundo fala de achatar a curva. O que é achatar a curva? É você tentar impedir que cresça demais o número de infectados. É a mesma coisa quando a gente fala de política social. Você tem que fazer boas políticas para diminuir a desigualdade, para se igualar. E aí você só faz isso com boas pessoas, não pôr no retardado lá. Porque quando você põe retardado, você só aumenta. Aí você não vai achatar nada, você vai entortar tudo. Mas vamos passando a Mas é isso aí. Passando a fala para você, Bispo. Ou para você, Rick. Senão, na verdade, a gente tá em cima do horário para finalizar, porque tem um jornal após esse programa, mas seria interessante a gente, se possível, Nego Gé, a gente continuar com esse convidado em um dos outros programas, se não tiver convidado agendado para esse, que eu sei que vocês já estão com a agenda já bem escassa, com um monte de convidados pro Afro Black, mas se puder convidá-lo ele mais um momento, porque é legal também a gente falar pra galera o que eu pensava, que eu tinha em mente pra gente falar sobre algumas estratégias que podem ser usadas para trabalhar essa questão. Na verdade, a gente pode até continuar a semana que vem trazendo também mais uma convidada mulher, porque está aparecendo aqui muito masculino o programa, mas não, é porque semana passada teve as meninas que dirigiu, e aí essa semana a gente fez um bate-bola. E é interessante mesmo convidar o Bispo de novo, você também participar bastante. Por quê? Porque você entende de marketing, é diretor de uma rádio preta, então é importante a gente direcionar essa galera que segue a gente e os pretos que tá vindo a seguir, para eles entenderem também que é importante e, como você falou, com qualidade, apontar boas pessoas, porque eu entendo aí a sua fala quando você falou da questão de internet, mas quando se trata de a gente apontar boas pessoas, mas aí é todo mundo no geral, gente. Preto, a gente tem que fazer bancada preta. Não interessa de onde vai vir. Com certeza. Do Ceará, da Bahia, do Rio, de São Paulo, do interior, do centro, tem que começar a diminuir essa quantia de branco gordo. E eu não falo do branco pobre, porque esse branco pobre sofre junto com o preto. Eu falo desses branco gordo que mama há muitos anos na teta do governo, e não são poucos. A maioria desses políticos passa de pai para filho. Parece nós não estamos
não é ditadura, gente. Ai, me fugiu a palavra aqui. Nós não estamos num presidencialismo ou, como é que é o outro? Um jurista direito que não sabe o que está falando, olha isso. Monarquia. Nós não estamos numa monarquia, mas muitas vezes parece que a gente deixa Sarney filho, Sarney pai, Sarney tia, Sarney neto, Sarney bisneto, aí vem Dória neto, Dória bisneto, aí vem Alckmin pai, Alckmin filho, Alckmin sobrinho, aí vem Lula pai, Lula filho, Lula sobrinho, aí vem indicar. A gente tem que quebrar isso. E aí onde a galera preta entra. Tá na hora de quebrar essas palhaçadas. E aí é onde a questão do marketing, de fato, tem que fazer razão e tem que funcionar. Isso, a gente precisa, aquela primeira fala que eu falei de tomar espaço, gente, a gente tem uma quantidade de pretos que são formados em tantas áreas e que tem um engajamento, que são visíveis e que a gente consegue acompanhar, discordar, fazer com que aquele discurso, aquela fala seja de fato maleável e que ela entre dentro de uma fala que adeque a grande maioria da população do qual a gente está falando, mas a gente precisa conseguir atingir essas pessoas. Como a gente vai fazer isso? Vai ser no próximo programa. Ó. Isso, no próximo programa nós iremos falar um pouco mais de marketing. Gente, o Rick está doido para que eu me despeça, porque eu falo demais, eu sei disso. O pessoal, quando vai fazer o programa comigo, eles perguntam, mas a gente vai falar só desse tema, né? Aí nego já tem medo, porque sabe que eu falo demais. Gente, um abraço. Muito obrigado por todos que tiveram com a gente aqui nesse programa. Afroblack, todas as sextas-feiras, das 20 às 21. Um abraço grandíssimo a Nair, de novo, e a Marta, que dirigiu o programa para mim, apresentou, e a todos os convidados que tiveram nas 2 semanas que se passou, e a todos que tiveram sempre no Afroblack. Muito obrigado, Bispo. Rick, despeçam aí, e eu já estou encerrando minha fala. Bispo, é um prazer ter você aqui. Eu espero conhecer pessoalmente pra gente conversar bastante aí. Venha uma hora fazer um programa ao vivo aqui no nosso estúdio. Você não está muito longe e eu fico feliz que o Nego Gelli tenha trazido você, uma pessoa do bem, muito inteligente. A gente andou conversando um pouco nos bastidores e é isso aí. Seja bem-vindo, viu, quando puder. Pô, Rick, brigadíssimo. Eu estava extremamente nervoso antes de entrar ao vivo, confesso. Eu falei com o Jefferson também sobre isso, mas é aquilo que a gente fala, quando a gente começa a conversar, as coisas começam a se desenvolver, a gente vai embora. Agradeço a rádio, agradeço ao Jefferson pelo convite, agradeço a você, Rick, pelo convite, e vamos somar, gente. Galera preta, União Preta, e é para isso que a gente está aqui. Boa noite. É isso aí. Do Nego Gelli. Boa noite, pessoal, e até a próxima. E não esqueçam que amanhã tem o nosso grande convidado às 11 horas da manhã no programa Conversas e Estilos na nossa rádio digital, o presidente da CUFA, pois é, Preto Zezé, presidente global da CUFA, estará aqui com a gente ao vivo na nossa rádio digital. Beijão, pessoal, e até a próxima. I fucks with you cause you're down to earth. Got an ounce of perp if you're down to burn. You got a plan and you're still in school, or you got a man but that shit is cool, right? And if you like, you can stay for the night. Don't stay for the love, don't stay for the life. Know my name, then say it to me twice. Let me hear that shit, let me see that shit. You could be the one if you wanted to. Or you got games, you could keep that shit. Girl, come and let me know what you wanna do. Be who you wanna be. Do what you wanna do. If you would come with me, anywhere you want to go. Yeah. Even if you're looking for the one, and I couldn't be him, you'd be sure to see him that I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl.